O episódio de hoje tratará das mulheres na Igreja Católica e o Concílio Vaticano II. A questão da entrada das mulheres no Concílio do Vaticano é uma discussão antiga, porém se faz pertinente quando se diz dos direitos de uma população historicamente marginalizada nas posições de decisão, comando e liderança. As mulheres sempre estiveram presentes na Igreja Católica Apostólica Romana. Entretanto, estavam cerceadas das posições de comando. O presente episódio visa ressaltar como a inclusão das mulheres é dificultada em diversos meios, em especial ao religioso, que se verifica uma permanência maior em questões de tradição e, nestes casos, uma relação subalterna da mulher em relação ao homem. Ressaltamos que esta situação não é singular na religião católica, mas também presente em diversas outras. Todavia, o presente episódio irá focar nas questões católicas. Nossa discussão se dará principalmente pelos materiais de Adriana Valério, Mulheres no Concílio, e de Carmel McInroy, Hóspedes na Própria Casa, a presença das mulheres no Concílio Vaticano II. Olá, meu nome é Vitória, aluna do curso de Direito, e hoje estou aqui para discutir sobre a questão com as minhas colegas. Meu nome é Irina e sou estudante do 7º semestre do curso de Relações Internacionais. Meu nome é Joiciele e eu também sou estudante do 7º semestre do curso de Relações Internacionais. Bem, antes de nos aprofundarmos, Joiciele gostaria de trazer uma breve introdução sobre o que foi o Concílio Vaticano II. Sim, eu irei explicar o que foi o Concílio Vaticano II. No final de 1961, o então Papa João XXIII fez uma convocação para tal evento, que teve sua primeira sessão em 1962. Segundo o padre Carlos Gomes, que é o pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia, o concílio trata-se de um encontro com o Papa, que é teologicamente o centro da unidade da Igreja Católica. O padre Carlos também diz que o Papa João XXIII foi eleito em um momento de transição. Ele foi o sucessor do Papa Pio XII. E naquele momento, ele percebeu que a Igreja precisava de mudanças quanto à sua conduta. Na época, ele usou a mesma frase que hoje é evocada pelo Papa Francisco: quero uma igreja pobre para os pobres. Então, o padre Carlos, ele diz que o principal objetivo deste concílio foi o de facilitar o trabalho pastoral na relação entre a Igreja e o povo de Deus. O Concílio Vaticano II durou 3 anos e acabou por trazer mudanças significativas, como, por exemplo, a permissão para que as missas pudessem ser ministradas na língua materna de cada país e não somente em latim. Bem, agora eu acho que seria interessante começarmos com o que pensamos sobre o papel feminino na religião. Por mim, eu acredito que a mulher sempre tem um papel subalterno em relação ao homem. E vocês? Acredito que o papel da mulher, de forma geral, dentro das religiões, é colocado em um segundo plano, onde a mulher faz parte, mas não ocupa cargos importantes de tomada de decisão, não ocupa espaços importantes, atuando apenas como um apoio dentro da religião, especialmente dentro da Igreja Católica. Essa falta de representatividade afeta todas as mulheres que integram a comunidade religiosa. A imagem da mulher dentro da religião sempre esteve em uma posição mais atrás daquela que o homem exerce. Por vezes, elas podem até ocupar o mesmo cargo que um homem, mas a representação e a forma com que ela vai ser vista e ouvida, elas irão ser diferentes. Por exemplo, se um homem ele vai falar para todos, mas se é uma mulher, às vezes a fala dela é direcionada apenas a outras mulheres. Bem, agora que realizamos nossa breve reflexão, seria interessante comparar os nossos preconceitos sobre o tema com que autores mais especializados no assunto trazem. Por exemplo, de acordo com o artigo de Adriana Valério, Mulheres no Concílio, houve uma pressão feminina para que pudessem exprimir suas pretensões.
É interessante como, apesar de poderem falar apenas por sua atenção, houve uma permissão concedida a elas, por parte dos homens administradores. Eu também ressalto que, por parte dos homens, eles acreditaram que o papel das mulheres seria simbólico, mas na realidade, como nas palavras da autora, participando com determinação e competência nos trabalhos das comissões. Irine Joycieri, o que tem a dizer a respeito? Eu entendo que foi uma evolução por parte dessa representação feminina o ganho desse papel. Como fica assinalado do texto, ao todo, no Concílio Vaticano II foram chamadas 23 auditoras, sendo dessas 13 leigas e 10 religiosas. A autora assinala também que para a escolha seguiram-se alguns critérios, como de internacionalidade, representação, e me chamou a atenção que haviam mulheres latino-americanas também, inclusive uma uruguaia e uma argentina. Com certeza é uma grande evolução dentro da igreja, ainda que essa escolha tenha sido mais simbólica. E você, Joycieri? Eu acredito que até hoje é assim, mas não podemos negar que já foi um avanço, porque antes, nem essa representação, por menor que seja, as mulheres possuíam. Então, se voltarmos ao texto da Adriana Valério, podemos ver que essas mulheres deixaram marcas no concílio a partir da sua entrada, como as Constituições Lumen Gentium, que sublinhou a rejeição de qualquer discriminação sexual, e a Gaudium et Spes, que surgiu a visão unitária do homem e da mulher como pessoa humana e a igualdade fundamental dos dois. Acredito que, por menor que seja a participação, já foi um grande avanço. Bem, vocês acreditam que com o tempo haverá uma mudança no papel feminino na Igreja Católica? Ou esta ordem irá permanecer, mesmo com as mudanças? A participação masculina nos cargos de tomada de decisão dentro da Igreja Católica é indubitável. Ainda, há contribuições significativas por parte das teologias feministas, por exemplo, que vêm para questionar essa ordem. Com certeza, são de extrema importância para a Igreja na atualidade. Joycieri, o que você acha desta afirmação? Concordo. Por mais que a mudança da imagem da mulher demore a ser mudada, tudo se trata de uma construção. Se hoje a mesma ainda pode demorar para alcançar a posição que acreditamos que ela deve estar, tal posição já demorou muito mais se olharmos para o passado. A Carmel McEnroy, ela diz que por mais que os documentos conciliares claramente mostrem que todas as discriminações, sejam elas por causa de raça, de sexo, de classe ou religião, devam ser eliminadas por ser contrárias à vontade de Deus, eu acredito que as mulheres irão sim alcançar os lugares que lhes são de direitos, e que para isso a gente consiga seguir o caminho para a igualdade entre os gêneros. Muito interessantes os argumentos de vocês. Bem, agora vamos nos distanciar um pouco do artigo de Adriana Valério e nos aprofundar na entrevista de Carmel, que problematiza um pouco como se deu a entrada dessas mulheres no Concílio Vaticano II. Para começar, eu acho interessante ressaltar que Carmel afirma que as mulheres eram especialistas em vida e não em teologia acadêmica. Seu papel foi o de trazer o mundo para o concílio e, então, o concílio para o mundo. Elas deram mais contribuições práticas, sociais e culturais na constituição pastoral sobre a igreja no mundo de hoje. Joycieri, o que você acha desta afirmação? Eu, por minha parte, não acho que essa era a fala dela, mas uma interpretação do que a parte masculina acredita. A questão era tão centralizada na figura do homem que denominá-las assim expressa algo como: você não entende determinado assunto, então não tem justificativa para participar de algo ou algo do tipo. Tá bem. De acordo com Carmel McEnroy, a maioria das pessoas não sabe que havia mulheres no Concílio Vaticano II. Por que esta crença pode ocorrer, segundo vocês?
Talvez seja porque o intuito era apenas simbólico. De modo geral, a participação feminina dentro da Igreja Católica historicamente tem sido pautada assim. No caso da igreja, essa foi amplamente construída por mulheres ao longo da história. Só que o papel das mulheres tem sido muito importante, mas sempre pouco mencionado ao longo da história da Igreja Católica. A figura feminina dentro da igreja parece mostrar, em vários casos, que elas se restringem à imagem de irmãs em freiras. Então, quando se fala em cargos mais altos, a figura é atribuída automaticamente a um homem. Vocês acreditam que as questões religiosas de diferenciação hierárquica entre homens e mulheres podem afetar a sociedade leiga? Requer uma análise minuciosa, né? É difícil fazer afirmativas. Talvez possa vir a afetar, sim. Talvez sim. Não sei com que profundidade, mas é possível que isso ocorra. Vocês acreditam que o documento do Concílio Vaticano II pode ser uma forma para se alcançar a igualdade de gênero e funções na Igreja? Por quê? Com certeza foi um avanço propositivo. A própria McEnroe, na sua entrevista, menciona que havia uma grande esperança de que no futuro as mulheres estivessem presentes em maior número e um dia seriam participantes de verdade do concílio. Não houve nenhum concílio ecumênico desde então, e por isso não sabemos se essa esperança vai se tornar realidade caso houver um novo concílio. Concordo com a fala da Irina. Por mais que a representação feminina não tenha ocorrido em um número expressivo, só o fato dela ter ocorrido foi de grande importância para a questão representativa. Ela causa uma expectativa de novas presenças, de um maior número de participantes e também de que elas sejam ouvidas a partir das próprias vozes e não que apenas façam recomendações. Agora, saindo um pouco da entrevista de Carmen McEnroe e focando no atual Papa, o Papa Francisco, vocês acreditam que a atuação dele pode auxiliar de alguma forma na igualdade de gênero dentro da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana? O papado de Francisco vem sendo demonstrativo de uma descentralização de forças dentro da igreja. Isso podemos ver no texto de Ana Carletti, do Centro às Periferias, sobre o deslocamento ideológico da diplomacia da Santa Sé com o Papa Francisco. Entretanto, no que tange especificamente à pauta de gênero, acredito que um grande ganho recente tenha sido a concessão às mulheres do direito de voto junto ao sínodo, do qual só podiam participar antes como ouvintes ou colaboradoras. Acredito que o Papa Francisco ter favorecido a situação das mulheres dentro do contexto da igreja, a questão da igualdade de gênero, pode sim ser auxiliada por ele. Esta abertura do Papa Francisco ao direito do voto junto ao sínodo, dado às mulheres, foi um grande passo, porque desde sua instituição, em 1965, pelo Papa João Paulo VI, nunca houve uma participação feminina. E agora o Papa Francisco, ele muda essa postura, onde dos 70 novos cargos, metade deles são destinados às mulheres. O Papa Francisco, ele também está inserido em toda uma simbologia. Ele é o primeiro Papa latino-americano e também o primeiro Papa não europeu. Então, talvez o fato dele ter crescido em uma outra região e vivenciado situações diferentes dos demais tenha feito com que ele possua uma visão diferente da participação das mulheres dentro da igreja. Mas, novamente, é tudo uma questão de tempo e construção. Ele não irá mudar toda uma estrutura circular de uma hora para outra, mas é um caminho para que essas mudanças ocorram. Então, após as considerações finais de nossos colegas, venho formar o encerramento do nosso episódio e que os ouvintes possam ter tido a oportunidade de aprenderem mais acerca deste tema. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada.